Olá, turma, bom dia. Hoje na nossa aula de língua portuguesa nós vamos conhecer uma nova fábula, tá bom? Prestem bastante atenção à leitura. A raposa e as uvas. Uma raposa estava com muita fome. Foi quando viu uma parreira cheia de lindos cachos de uva. Imediatamente começou a dar pulos para ver se pegava as uvas. Mas a latada era muito alta, e por mais que pulasse, a raposa não as alcançava. Estão verdes, disse com ar de desprezo, e já ia seguindo seu caminho quando ouviu um pequeno ruído. Pensando que era uma uva caindo, deu um pulo para abocanhá-la. Era apenas uma folha e a raposa foi-se embora, olhando disfarçadamente para os lados. Precisava ter certeza de que ninguém percebera que queria as uvas. Também é assim com as pessoas. Quando não podem ter o que desejam, fingem que não o desejam. Fábulas de Esopo, por Fernanda Lopes de Almeida, São Paulo, Ática, 1994. Então, turma, nós temos aqui mais uma, das belas fábulas de Esopo. E o que essa fábula nos conta? Essa fábula fala de uma raposa que vinha pelo seu caminho quando vê uma parreira cheia de uvas e começa a pular para tentar pegar essas uvas. Obviamente, essas uvas lindas, saborosas, fizeram com que ela as desejasse. Como estava muito alto e ela não conseguiu, então o que foi que ela fez? Ela imediatamente deu um jeito de fazer parecer que as uvas não serviam para ela e disse: estão verdes. Não é verdade? Logo, imediatamente, ela ouviu um barulho que ela pensou ser de uma uva. E ela imediatamente deu aquele pulo para tentar abocanhar. Quando ela viu que ela tinha, como a gente diz, se passado e não era uma uva, e sim apenas uma folha, ela saiu bem disfarçadamente. Então, nós temos aí o ensinamento, Daí nós temos então o ensinamento. Toda fábula traz um ensinamento, para nós pessoas, embora fale, de ações de animais. E a própria fábula diz: também acontece assim com as pessoas, Também é assim com as pessoas. Quando não podem ter o que desejam, fingem que não o desejam. Agora vamos à atividade, tá bom, pessoal? Primeira questão. A raposa estava passando quando viu uma mangueira carregada de uvas, parreira carregada de uvas, laranjeira carregada de uvas. Segunda questão. A raposa queria comer as uvas porque estava muito cansada, estava com muita sede, estava com muita fome. Terceira questão. Este texto é um convite, bilhete, fábula. Quarta questão. O motivo por que a raposa não conseguiu apanhar as uvas foi que as uvas ainda estavam verdes. A parreira era muito alta. As uvas eram poucas. Quinta questão. A frase que expressa uma opinião é: uma raposa estava com muita fome. Outra frase. Imediatamente começou a dar pulos para ver se pegava as uvas. Próxima frase. Deu um pulo para abocanhá-las. A próxima frase. Estão verdes. Então, qual é dessas frases que expressa opinião? Lembrando que opinião é algo pessoal, tá bom? Não é um fato, mas sim uma opinião. Fato é aquilo que é real, opinião é aquilo que eu acho. Sexta questão. Na fábula, a raposa, com fome, vê lindos cachos de uva.
Se os cachos eram lindos, por que então a raposa diz que estavam verdes? 7ª questão. A raposa não alcança as uvas, vai embora. Que fato posterior a esse comprova que a raposa mentia ao dizer que as uvas estavam verdes? 8ª questão. Identifique no texto o parágrafo que contém a moral da fábula de Êxopo. Lembram que eu falei lá no começo da semana que algumas fábulas tinham moral subentendida? Tinha moral dentro do texto, obviamente, mas não tinha lá embaixo descrito. Moral do texto, é o caso dessa. Então, você vai procurar o parágrafo que expressa essa moral, tá bom? 9ª questão. Qual das frases abaixo traduz a ideia principal da fábula de Êxopo? Letra A. Quem não tem, despreza o que deseja. Letra B. A mentira tem pernas curtas. Letra C. Quem não tem o que deseja, sente inveja dos outros. Então, turma, essa é a nossa atividade. Copiem as perguntas e as respostas, tá certo? Fotografem e me enviem.